Após 15 anos na TecVantage, meu gerente me chamou para uma reunião. Estamos reestruturando sua posição, anunciou Margery Thompson, com um tom de satisfação mal disfarçado. Ela se sentou na minha frente na pequena sala de conferências, ao lado de Denise, do RH. Ambas usavam expressões cuidadosamente ensaiadas de arrependimento corporativo. A empresa está seguindo uma nova direção, acrescentou Denise, deslizando uma pasta de papel pardo sobre a mesa. Suas contribuições foram valiosas, mas estamos consolidando a divisão de pesquisa na equipe de desenvolvimento de produtos. Balancei a cabeça, pensativa, e aceitei a pasta sem nem abrir. Eu já sabia o que havia dentro: o pacote de indenização padrão. 2 semanas de salário para cada ano de serviço, 3 meses de cobertura de saúde e uma lista de recursos para aconselhamento de carreira que eu jamais usaria. Entendo completamente, respondi, minha voz firme. Essas decisões nunca são fáceis. Um brilho de alívio apareceu nos rostos delas. Elas claramente esperavam lágrimas, protestos ou raiva. Afinal, eu era uma mulher de 55 anos sendo descartada da indústria de tecnologia, onde juventude valia mais que experiência. Mas o que elas não sabiam era que eu já esperava por esse momento há semanas, desde que um e-mail mal direcionado caiu na minha caixa de entrada no mês passado. Gostaríamos que você limpasse sua mesa até sexta-feira, continuou Margery, ganhando confiança com minha aparente aceitação. Precisamos do seu crachá, laptop e telefone da empresa antes de você sair. Sua equipe será notificada esta tarde. Minha equipe. 6 engenheiros brilhantes que eu mesma recrutei e treinei ao longo dos anos. A mesma equipe que ajudou a desenvolver o algoritmo de processamento distribuído que agora alimentava o principal produto da TecVantage. O software de contabilidade que era usado por mais de 40% das empresas da Fortune 500. Claro, disse, me levantando. Mais alguma coisa? Elas trocaram olhares, surpresas com minha calma. Margery foi a primeira a se recompor. Isso é tudo por enquanto. Obrigada por tornar isso profissional. Ao caminhar de volta para meu escritório, passei pela sala de conferências de vidro onde a equipe executiva estava reunida. Através da barreira transparente vi o CEO, Victor Lawson, gesticulando animadamente diante de uma apresentação no PowerPoint intitulada Projeções de Receita do Terceiro Trimestre. O mesmo Victor Lawson que no ano passado assumiu o crédito pelo meu algoritmo em uma conferência do setor, referindo-se a mim apenas como um dos membros da nossa equipe de pesquisa. Fechei a porta do meu escritório e peguei meu telefone pessoal. Enviei uma única mensagem de texto. Está acontecendo. Sexta-feira é meu último dia. A resposta veio imediatamente. Perfeito. Contratos prontos. Jantar hoje à noite para finalizar os detalhes. Sorri enquanto olhava para o calendário na minha mesa. Hoje era quarta-feira. Sexta-feira eu sairia da TecVantage pela última vez. E segunda-feira? Segunda-feira seria fascinante. Naquela noite encontrei Gregory Sullivan no Meridian, um restaurante sofisticado longe da sede da TecVantage. Como CEO da Precision Systems, maior concorrente da TecVantage, Greg entendia o valor da discrição. Ele reservou um jantar privado, protegido por elegantes telas japonesas, longe de olhares curiosos. Então, eles realmente fizeram isso, disse Greg, balançando a cabeça depois que fizemos nossos pedidos. Eu suspeitava que poderiam cortar alguém que desenvolveu a tecnologia principal da empresa. Victor nunca entendeu o que eu realmente criei, respondi tomando um gole de água. Ele enxergava a implementação, a interface do usuário, o potencial de marketing. Mas a arquitetura por trás de tudo, para ele, era apenas um monte de texto. A ironia disso tudo era quase perfeita. 3 meses atrás, descobri que o pedido de patente para o meu algoritmo de processamento distribuído nunca havia sido registrado pela equipe jurídica da TecVantage. Quando perguntei, alegaram que foi um descuido e me garantiram que resolveriam imediatamente. Mas algo na resposta deles me pareceu estranho. Foi aí que decidi verificar a documentação interna da empresa. E encontrei um memorando estratégico detalhando os planos para reivindicar o algoritmo como tecnologia desenvolvida pela empresa, sem mencionar o inventor. O plano deles era me tirar do caminho antes de garantir a patente, sabendo que, por contrato, a propriedade intelectual criada por funcionários normalmente pertence à empresa. O que a TecVantage não sabia era que eu já vinha trabalhando em refinamentos do algoritmo no meu próprio tempo, usando meu equipamento pessoal. Essas melhorias aumentaram a eficiência do processamento em 43%. E como foram feitas fora do expediente sem recursos da empresa, não estavam cobertas pelo meu contrato de trabalho.
Então, no mês passado, entrei com um pedido de patente em meu próprio nome. Tudo documentado com carimbos de data e registros de desenvolvimento, provando que o trabalho foi concluído fora do horário da empresa. A patente foi concedida rapidamente graças à recomendação de Greg a um dos melhores advogados de propriedade intelectual do mercado. Toda a papelada está pronta, disse Greg, deslizando uma pasta pela mesa. Assim que você assinar, a Precision Systems terá direitos exclusivos de licenciamento da sua patente. O comunicado à imprensa sai na segunda-feira de manhã, anunciando você como nossa nova diretora de inovação. Revisei os documentos com calma, apesar de já ter memorizado os termos principais. Um bônus de assinatura de 7 dígitos, participação acionária significativa na Precision Systems e royalties contínuos de todos os produtos que usassem meu algoritmo. O que você acha que o Vitor vai sentir quando perceber o que aconteceu? Greg perguntou, sem conseguir esconder o sorriso. Estou mais preocupada com a minha equipe, admiti. Eles não merecem sofrer as consequências disso. Greg assentiu. Já resolvemos isso. Temos vagas para todos os 6, se quiserem. Cargos seniores com aumentos salariais generosos. Assinei a última página e fechei a pasta com um movimento decidido. Eu havia garantido meu futuro, protegido minha equipe e dado o primeiro passo para um novo começo. Novos começos, disse Greg, levantando o copo. Sorri e brindei com ele. Quinta e sexta-feira passaram em um piscar de olhos, entre entrevistas de desligamento e despedidas. As reuniões de transferência de conhecimento e as despedidas passaram como um borrão. Mantive minha compostura profissional o tempo todo, mesmo quando os rumores começaram a se espalhar pela empresa. Assistentes administrativos me lançavam olhares simpáticos nos corredores. Desenvolvedores juniores se aproximavam meio sem jeito, perguntando se eu poderia escrever recomendações no LinkedIn antes de sair. Documentei tudo meticulosamente, cada projeto, cada senha, cada processo. Sabia muito bem que a Tech Vantage logo perceberia o quanto ainda precisava de mim. Minhas notas de transição detalhadas não eram um favor, eram provas. Provas de que eu agi de boa fé, ao contrário da empresa. Durante minha entrevista final de desligamento na sexta-feira à tarde, Denise, do RH, passou pela lista de verificação com eficiência mecânica. Você entende que qualquer propriedade intelectual desenvolvida durante seu emprego continua sendo propriedade da Tech Vantage? Afirmou, empurrando um acordo de confidencialidade pela mesa. É claro, respondi com um sorriso tranquilo. Qualquer coisa desenvolvida dentro do escopo do meu trabalho, usando recursos da empresa e durante o expediente. Enfatizei esses detalhes de propósito, mas Denise estava ocupada demais marcando as caixas do checklist para perceber. E você confirma que não tem cópias de informações proprietárias da empresa? Não peguei nada que pertença à Tech Vantage, confirmei. Era a pura verdade. Afinal, a patente era minha. Enquanto embalava meus pertences na mesa, fotos de família, crachás de conferências que marcaram meus 15 anos na empresa. A caneca de café que minha equipe me deu no último Natal, Marjorie apareceu na porta, apoiando-se no batente com uma expressão casual ensaiada. Só queria checar se está tudo certo para sua saída, disse, observando cada movimento meu. Coloquei os itens na caixa de papelão com calma. Está tudo em ordem, respondi, embrulhando um pequeno troféu que recebi pelo mesmo algoritmo que agora estava no centro dos meus planos. A ironia não passou despercebida. Kira, essas decisões de reestruturação nunca são pessoais, continuou Marjorie. Vitor acredita que a empresa precisa seguir em uma direção mais jovem. Levantei o olhar e encarei diretamente o dela. Entendo perfeitamente. Negócios são negócios. Algo no meu tom fez com que ela hesitasse por um instante. Um lampejo de incerteza passou por seu rosto, mas logo se dissipou. Afinal, o que uma mulher de 55 anos, recém-demitida da tecnologia, poderia fazer? Vai tirar um tempo de folga? Perguntou com uma preocupação artificial na voz. Na verdade, já tenho algo planejado, respondi. Começo na segunda-feira. A surpresa cruzou seu rosto. Isso é rápido. Alguma coisa interessante? Sorri. Uma posição de liderança. Estou bem animada. Ela sentiu distraída, já pensando em outra coisa. Bem, boa sorte com isso. Quando saí da sede envidraçada da Tech Vantage pela última vez com minha caixa de pertences e meu cartão de acesso já entregue, parei por um instante para olhar para trás. No último andar, a sala de reuniões executiva estava iluminada para mais uma reunião noturna. Provavelmente estavam discutindo como redistribuir minhas responsabilidades entre funcionários mais jovens, menos experientes e muito mais baratos.
O que eles não sabiam era que em menos de 72 horas, essa mesma sala estaria sendo usada para uma reunião de crise. Mas naquela segunda-feira de manhã, o dia amanheceu claro e brilhante. Vesti meu novo terninho cinza escuro, uma roupa poderosa, escolhida especificamente para essa ocasião. Pontualmente às 7h30, o carro da Precision Systems estacionou para me levar até a sede, onde eu começaria meu primeiro dia como diretora de inovação. O comunicado à imprensa já estava no ar desde as 7h. Enquanto me acomodava no meu novo escritório de canto, com janelas do chão ao teto, Greg me atualizou. Os boletins da indústria já estão repercutindo. Nossa equipe de comunicação está monitorando as reações. O anúncio foi feito com precisão estratégica. O comunicado dizia tudo de forma clara. A Precision Systems adquire direitos exclusivos para o revolucionário algoritmo de processamento e dá as boas-vindas à sua criadora, doutora Kira Jennings, como diretora de inovação. Eles destacaram minha experiência. Enfatizaram que eu era a única inventora da tecnologia patenteada e explicaram como a Precision Systems integraria o algoritmo em sua próxima geração de produtos. Mas o mais importante, o anúncio deixava claro que qualquer empresa que estivesse usando minha tecnologia agora teria que negociar um acordo de licenciamento com a Precision Systems. Pontualmente às 9h15, meu celular vibrou com a primeira mensagem da minha antiga equipe na TechVantage. Tá um caos completo aqui. O que você fez? Era do Miguel, meu desenvolvedor líder. Sorri e respondi. Verifique seu e-mail pessoal. Vocês 6 têm propostas esperando. Enquanto isso, a 8 milhas dali, na sede da TechVantage, a reunião executiva daquela segunda-feira de manhã estava se transformando em algo bem diferente do planejado. Miguel me enviava atualizações em tempo real. Vitor chegou ao escritório e encontrou o consultor jurídico e o diretor financeiro já esperando na porta. Ash Faed. Às 9h30, o comunicado já estava nas caixas de entrada deles, acionando alarmes imediatos. O que deveria ser uma reunião rotineira virou uma sessão de crise emergencial. Os membros do conselho estavam entrando remotamente. A equipe jurídica revirava meu contrato de trabalho e qualquer documentação sobre o desenvolvimento do algoritmo. Estão puxando todos os arquivos com seu nome. Miguel escreveu. Em seguida, outro update. Alguém acabou de trazer todos os servidores da divisão de pesquisa para análise da equipe de tecnologia. Eu conseguia imaginar a cena perfeitamente. Vitor andando de um lado para o outro na sala de conferências, exigindo explicações de Marjorie e do departamento jurídico. As ações da empresa já deviam estar sentindo o impacto. Investidores odeiam incertezas, e esse anúncio trouxe muitas. Às 10h45, um e-mail de Vitor apareceu na minha tela. O desespero era quase palpável. Kira, parece haver um mal-entendido. Me ligue o mais rápido possível para discutirmos. Encaminhei para a equipe jurídica da Precision Systems sem nem me dar ao trabalho de responder. Ao meio-dia, a indústria inteira já estava comentando. As ações da TechVantage caíram 7% desde a abertura do mercado. Enquanto isso, a Precision Systems subia 12%. 3 revistas de tecnologia solicitaram entrevistas comigo sobre o golpe estratégico que estava abalando a indústria de software contábil. Greg entrou no meu escritório e perguntou: "E aí, como você está se sentindo?" Me recostei na cadeira e respondi sem hesitar: "Validada. 15 anos vendo outras pessoas levarem crédito pelo meu trabalho. Ouvindo que eu deveria me sentir grata só por ter um assento à mesa. Agora finalmente reconhecimento." Minha nova assistente executiva apareceu na porta. "Doutora Jennings, a equipe de desenvolvimento está pronta para você na sala de conferências principal." Ela hesitou por um instante antes de continuar. "O CEO da TechVantage ligou 4 vezes na última hora." Respondi com calma. "Por favor, avise-o que estou em reuniões o dia todo. Nossa equipe jurídica entrará em contato no fim da semana para discutir as opções de licenciamento." Segui para minha primeira reunião como diretora de inovação quando meu telefone vibrou com outra mensagem de Miguel. A diretoria acabou de convocar uma sessão de emergência. "Vitor parece que vai explodir. PS, minha equipe e eu aceitamos sua oferta. Quando podemos começar?" "Na terça-feira de manhã?" Sorri. O impacto total da minha saída finalmente ficou claro para todos na TechVantage. O produto principal da empresa, o Sari, dependia totalmente do meu algoritmo para processar grandes volumes de dados e manter sua vantagem sobre a concorrência. Sem os direitos de licenciamento da minha patente, eles tinham apenas 2 opções, e ambas eram péssimas. Negociar com a Precision Systems. Tentar reconstruir a tecnologia do zero.
o que levaria anos e custaria milhões. Vitor convocou uma reunião geral para as 14 horas. Miguel mandou outra mensagem. Hoje é meu último dia na TecVantage. Eu e o resto da equipe começamos na Precision Systems na segunda-feira. Depois veio um alerta. Estão dizendo que vão te processar. Encaminhei para o nosso departamento jurídico. A resposta veio quase imediatamente. Deixe-os tentar. Sua documentação está impecável. Tudo estava registrado. Desenvolvimento, carimbos de data e hora, uso de equipamento pessoal. Nós nos preparamos para isso. Enquanto isso, eu me adaptava à minha nova função com uma facilidade impressionante. O respeito que recebi na Precision Systems era um contraste gritante com o que vivi nos meus últimos anos na TecVantage. Quando eu falava, as pessoas realmente ouviam. Minhas ideias não eram reformuladas por colegas homens e apresentadas como se fossem deles. Minha idade e experiência eram vistas como um diferencial, não um obstáculo. Durante nosso briefing da tarde, Greg trouxe boas notícias. A equipe de engenharia já implementou suas melhorias de eficiência. Os primeiros testes mostram um aumento de 51% no desempenho. Melhor do que projetamos. Sorri. Eu tinha vários refinamentos que nunca compartilhei com a TecVantage. Depois que descobri que queriam me substituir, não vi motivo para entregar meu melhor trabalho a eles. Perda deles, nosso ganho. Greg respondeu satisfeito. Falando nisso, já recebemos o primeiro pedido de licenciamento. Não foi da TecVantage. Eles ainda estão em negação. Veio da Dataflow Systems. Eles querem garantir que não vão ser pegos no fogo cruzado. Às 15h30, Miguel enviou um relato detalhado da reunião geral de Vitor. O CEO tentou parecer confiante, prometendo que a TecVantage iria defender vigorosamente sua tecnologia proprietária. Mas o clima na sala dizia outra coisa. A tensão era visível. Funcionários já começavam a atualizar seus perfis no LinkedIn. Eles sentiam a vulnerabilidade da empresa. E aquilo era só o começo. Marjorie parecia prestes a desmaiar quando alguém perguntou diretamente se eles simplesmente não conseguiram garantir a patente. Miguel relatou que Vitor encerrou o período de perguntas logo depois. Na quarta-feira, o impacto na indústria só aumentou. 2 grandes clientes entraram em contato com a Precision Systems para discutir a migração dos Serie Accounts. Eles estavam preocupados com a capacidade da TecVantage de manter o produto sem o criador do algoritmo. Nossas ações subiram mais 8%, enquanto a TecVantage continuava em queda. Então recebi uma ligação de Denise do RH, a mesma que dias atrás havia deslizado meu pacote de indenização pela mesa sem nem me olhar nos olhos. Ela começou com um tom cuidadoso e profissional. Kira, estou ligando para discutir a situação da sua patente. Acreditamos que pode ter havido um mal-entendido sobre os direitos de propriedade. Mantive a voz calma. Não acho que haja nenhum mal-entendido. Meu contrato afirma claramente que qualquer propriedade intelectual desenvolvida no meu próprio tempo, usando meus próprios recursos, continua sendo minha. A documentação da patente confirma isso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Vitor esperava que você pudesse considerar vir discutir algumas opções. Qualquer discussão agora precisa passar pelo departamento jurídico da Precision Systems. Entendi. O silêncio falou mais do que qualquer argumento. Finalmente Denise suspirou. Vou repassar isso para eles. Naquela tarde, apresentei formalmente ao conselho da Precision Systems o nosso novo roteiro tecnológico, com meu algoritmo no centro de tudo. Dessa vez, eu estava na cabeceira da mesa, não escondida no fundo, como acontecia na TecVantage. Vi Greg acenar sutilmente em aprovação. Na sexta-feira, apenas uma semana depois da minha saída definitiva, a TecVantage entrou em modo de crise total. Suas ações caíram 23% desde a abertura do mercado na segunda-feira, gerando pânico entre os investidores. Analistas da indústria começaram a publicar artigos com títulos como: a TecVantage pode sobreviver à crise do algoritmo? Como um erro estratégico pode custar tudo a uma gigante da tecnologia? Através dos meus contatos, soube que Vitor finalmente reconheceu a gravidade da situação para o conselho. A TecVantage teria 2 opções. Licenciar meu algoritmo da Precision Systems, provavelmente a um custo altíssimo, que devastaria suas margens de lucro. Reconstruir completamente os Serie Accounts, sem usar nenhuma tecnologia protegida pela minha patente. Eles já haviam começado a entrevistar uma nova equipe de desenvolvimento. Miguel me atualizou sobre tudo durante nossa videochamada de sexta-feira, enquanto discutíamos sua transição para a Precision Systems. Vitor está dizendo que podem recriar a funcionalidade em 6 meses. Não consegui segurar a risada.
O algoritmo original levou 3 anos para ser aperfeiçoado. E isso foi com conhecimento íntimo do problema. Miguel concordou. Exatamente. Ninguém estava acreditando nesse cronograma, especialmente depois que toda a sua equipe postou a carta de demissão ao mesmo tempo. A perda de conhecimento foi gigantesca. Naquela tarde, os advogados da TechVantage finalmente entraram em contato com a Precision Systems para abrir um diálogo sobre um possível acordo de licenciamento. Nossa equipe jurídica, seguindo exatamente a estratégia que havíamos planejado, respondeu com termos que eram tecnicamente justos, mas estrategicamente dolorosos. 3 vezes a taxa de licenciamento padrão da indústria. Um reconhecimento público do meu papel como inventora da tecnologia. Eles nunca vão aceitar reconhecer mais do que o custo. Greg previu enquanto revisávamos a resposta no escritório dele. O ego de Vitor não vai permitir que ele admita que expulsou a pessoa que criou a tecnologia central da empresa. Então eles vão ter que reconstruir. Respondi. E cada dia que passam tentando replicar meu trabalho é mais um dia que aumentamos nossa liderança no mercado. Na segunda-feira seguinte, exatamente 10 dias depois da minha demissão sem cerimônia, eu liderei a primeira reunião com minha nova equipe de inovação, que agora incluía Miguel e os outros 5 engenheiros da TechVantage. A energia na sala era elétrica enquanto mapeávamos a próxima evolução do meu algoritmo. É assim que reuniões de desenvolvimento deveriam ser, comentou Anita, uma das engenheiras que veio comigo. Na TechVantage, a gente passava metade do tempo explicando conceitos básicos para executivos que nem ouviam de qualquer jeito. Sorri. Essa é a diferença entre ser valorizado e ser tratado como substituível. Aqui sua experiência é reconhecida. Enquanto encerrávamos a sessão, meu assistente apareceu na porta. Doutora Jennings, houve um grande desenvolvimento com a TechVantage. O conselho acabou de anunciar uma mudança de liderança de emergência. Vitor Lawson está deixando o cargo imediatamente. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucas horas, as principais publicações da indústria estavam reportando que o conselho da TechVantage havia perdido a confiança na liderança de Vitor, depois da falha em proteger a patente que sustentava o produto principal da empresa. Margery Thompson também caiu, junto com o chefe do departamento jurídico, que não conseguiu garantir a patente adequadamente. Naquela noite recebi um e-mail inesperado de Richard Donovan, o recém-nomeado CEO interino da TechVantage. Diferente da mensagem desesperada de Vitor na semana anterior, essa era direta e respeitosa. Doutora Jennings, parabéns pelo seu novo cargo. Fui contratado para ajudar a TechVantage a navegar pela situação atual. Gostaria de discutir um acordo de licenciamento justo para sua tecnologia patenteada. Estamos preparados para reconhecer suas contribuições publicamente e fazer as devidas reparações pelos descuidos da gerência anterior. Você estaria disponível para uma reunião na próxima semana? Encaminhei um e-mail para Greg com uma nota simples. Fase 1, concluída. A resposta veio rápido. Execução impecável. O conselho estava comemorando sua primeira grande vitória para a Precision Systems. Enquanto isso, a TechVantage finalmente aprendia, da pior forma, o valor da inovação e de quem a cria. 3 meses depois da minha saída, eu estava no palco da Conferência Nacional de Inovação Tecnológica, me preparando para o discurso principal. O auditório estava lotado de líderes do setor, jornalistas de tecnologia e aspirantes a desenvolvedores. Muitos deles já conheciam minha história. Agora, com grande prazer, apresento nossa palestrante principal. O organizador anunciou. Doutora Kira Jennings, diretora de inovação da Precision Systems e criadora do algoritmo de processamento distribuído que revolucionou o tratamento de dados em vários setores. Os aplausos foram fortes enquanto eu caminhava até o pódio. Que diferença alguns meses fazem? No ano passado, estive nessa mesma conferência, mas sentada no fundo, enquanto Vitor apresentava as inovações da TechVantage. Obrigada. Comecei, observando os rostos atentos. Hoje, quero falar sobre a verdadeira propriedade da inovação e sobre a importância de valorizar as contribuições intelectuais, independente de onde venham. Minha apresentação abordou os aspectos técnicos do meu algoritmo, mas também trouxe uma discussão mais ampla sobre reconhecimento e respeito na indústria de tecnologia. Não mencionei diretamente a TechVantage, mas deixei claro, empresas deveriam proteger seus inovadores, e não tratá-los como peças descartáveis. Depois, na recepção, várias jovens engenheiras vieram falar comigo. Uma delas, que parecia ter uns 30 anos, me disse baixinho. Sua história mudou a forma como documento meu trabalho.
Agora mantenho registros detalhados do meu processo de desenvolvimento no meu tempo pessoal. Sorri. Inteligente. Suas inovações merecem proteção. Mais tarde, quando olhei meu celular, vi um alerta de notícia. A TechVantage finalmente assinou o acordo de licenciamento com a Precision Systems. Meu nome estava lá, oficialmente reconhecido como criadora do algoritmo. As ações da empresa se estabilizaram, mas em uma avaliação bem menor do que antes da minha saída. Um ano depois de ter sido mandada embora sem cerimônia, eu estava sentada no meu espaçoso escritório na Precision Systems, revisando o relatório trimestral de inovação. Sob minha liderança, lançamos 3 novos produtos inovadores, todos baseados no meu algoritmo, conquistando uma fatia significativa do mercado da TechVantage e de outros concorrentes. Uma batida na porta me tirou da análise. Era Greg, segurando uma garrafa de champanhe e 2 taças. Feliz aniversário! Ele disse, colocando as taças na minha mesa. O conselho me pediu para te contar pessoalmente antes do anúncio público. A Precision Systems ultrapassou oficialmente a TechVantage em valor de mercado, pela primeira vez na história. Sorri, mas não era um sorriso de triunfo, era de satisfação. É isso que acontece quando se valoriza a inovação da forma certa. Enquanto Greg servia o champanhe, minha assistente entrou e me entregou um envelope elegante. Dentro, um convite para ser palestrante no encontro anual de liderança das mulheres em tecnologia. O tema, possuindo seu valor intelectual, como a documentação adequada mudou uma indústria. Você se tornou um ícone, sabia? Greg comentou, ao ver o convite. A história do executivo que não reconheceu o que tinha até perder virou um alerta nas salas de reuniões corporativas. Richard Donovan, que assumiu como CEO da TechVantage após a crise, fez mudanças radicais na empresa. Reformulou toda a política de proteção à propriedade intelectual e reconhecimento de inventores, inspirado, segundo rumores, no modelo que eu criei na Precision Systems. Nunca foi sobre vingança. Levantei minha taça. Foi sobre reconhecimento. Sobre mostrar para essa indústria que inovação não é anônima. Ela vem de pessoas reais. E pessoas reais merecem crédito de verdade. Greg concordou, batendo seu copo no meu. O sol da tarde iluminava meu escritório enquanto eu refletia sobre minha jornada. Aos 56 anos, finalmente encontrei o que sempre me escapou ao longo da carreira. Não era apenas sucesso. Era reconhecimento. Meu nome agora estava permanentemente ligado ao algoritmo que mudou uma indústria. Exatamente onde sempre deveria estar.